devidamente alimentado. Vamos agora à segunda parte, da programação da manhã. Nós vamos agora para uma parte que não estava divulgada para vocês na programação, mas que acontece a partir de agora, que é a homenagem do encontro, a homenagem desse dia em celebração aos 10 anos da Acalanto. Na sequência, nós vamos para o nosso último painel da manhã, que se intitula Projeto Entrega Legal da Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza. Na sequência, a gente tem uma pausa para o almoço e voltamos então para a tarde, para o último painel, intitulado Boas Práticas nas Instituições de Acolhimento e nos Grupos de Apoio à Adoção. Então, oficialmente dando início à segunda parte da nossa programação, nós vamos agora à homenagem do dia. Nestes 10 anos de celebração da Acalanto, resolvemos homenagear quem, por boa parte desse tempo, esteve conosco lado a lado. Esteve ao nosso lado e, por extensão, ao lado dos pretendentes e das crianças institucionalizadas numa luta praticamente incansável. Daírton Costa de Oliveira nasceu em Fortaleza em 19 de janeiro de 1967, ocupando atualmente o cargo de promotor de justiça e coordenador auxiliar do Ministério Público do Estado de Ceará. Gostaria de destacar na sua carreira em defesa da infância e da juventude, em especial no campo da adoção. É graduado em Educação Física e por isso integra a diretoria do Clube Náutico e desenvolve projetos de ações sociais no campo da cidadania e esportes. É um dos idealizadores do projeto Anjos da Adoção e recebe hoje das nossas mãos da Acalanto um presente simbólico em agradecimento a estar conosco durante todo esse tempo. Obrigado, Daírton. Obrigado, meu Pedro. Esse não é o seu. O Daírton, que é pai dessa rua de menino. Esse é o seu e a palavra também é sua. Uma salva de palmas para o Daírton. Daírton, obrigado. No texto. Gente, só dizer da satisfação que é estar aqui com vocês, Dessa vez recebendo uma singela homenagem. Eu sou desde o tempo que eu estou com vocês, nessa luta, desde o tempo que o Lucineu era 2 desse daí, Não era só metade. Tempo de muitas lutas em que, graças a Deus, nós evoluímos muito, gente. Chegamos aqui mais ou menos no ano de 2013 e a gente viu esse pessoal lutando praticamente contra todo o sistema sozinho, entrando e tentando derrubar as muralhas dos abrigos para poder tirar crianças de lá de dentro, porque era muito difícil de entrar. Era uma invisibilidade completa, uma invisibilidade tremenda. E aí, com base nisso que eles nos falaram, nós montamos um projeto de estudos para entender, já que tem muita gente da psicologia, não sei se o pessoal da psicologia está aí, tá? Pronto, aí, gente. Para entender o que era isso, o que era essa invisibilidade. E interessante, acabamos descobrindo que essa invisibilidade não era só da criança, mas principalmente de vocês, pretendentes, que pelo sistema eram considerados ansiosos, perturbadores, pessoas querendo adotar a qualquer custo, criminosos que adotavam por fora da fila, criminosos que queriam adotar por fora da fila, adotadores ilegais, pessoas perturbando a justiça, pessoas que tinham um único só direito: esperar calado. Isso é um absurdo, gente. Vocês sabiam que em 2015 o tempo que vocês esperavam na fila para adotar era 8 anos? Quem é que está na fila aí hoje? Isso. Quantos anos você tem de fila? 4 anos de fila ainda. Olha, de 8 para 4 nós crescemos muito, não foi? Show! Mas precisa disso tudo, gente. Vocês sabiam que proporcionalmente esse tempo que vocês passam na fila vai ser o tempo que a criança também vai passar no acolhimento? Os estudos demonstram isso. Tempo médio de uma criança na fila, 4 anos e meio. E qual o perfil das crianças que estão nos abrigos? Já pararam para olhar? Eles estão lotados. E sabe qual é o maior número absoluto de crianças
que estão no abrigo? Bebês de 0 a 1 ano. E o pessoal diz para vocês que adotar bebê é difícil, não é? Nem pensem em adotar bebê, é muito difícil. Vocês sabem por que é difícil? Porque eles vão entrar bebê e só vão sair crianças depois da primeira infância. Ah, mas a lei diz que o prazo para esse processo acontecer de destituição ou de retorno é de no máximo 120 dias. E por que o menino leva 3 anos? Hein? E aí, gente, a gente montou o que nós chamamos de interessante. Teoria dos três invisíveis. Estou acabando, viu? Vai ser rapidinho. Teoria dos 3 invisíveis. O primeiro e menor de todos os invisíveis, vocês. Qual o direito que vocês têm? Vocês sabiam que vocês têm direito de visitar os abrigos? Quem visitou o abrigo aí? Já leram o ECA? Artigo 197 o curso de preparação de vocês deve envolver uma fase em que vocês vão conhecer a criança real, aquela que está no abrigo, para que vocês possam confortar o teu perfil ideal, que é lógico, tu idealiza uma criança, com o perfil real. Como que tu vai se apaixonar por uma criança real se tu não vê? Nesse momento, ainda há pouco eu estava conversando com uma pessoa que foi vinculada, e ela foi vinculada a seguinte: uma criança com 3 anos, menina com TDAH. Você aceita? Essa foi a apresentação. Tem aqui uma criança com 3 anos, menina com TDAH. Você aceita? Quem conheceu o marido, o namorado, a namorada desse jeito? Pelo diagnóstico. Não é assim, gente. Então, como ela falou, as equipes precisam de capacitação, as crianças precisam de capacitação para serem adotadas, e os pretendentes precisam de capacitação e de acompanhamento, antes, durante e depois. Quem já adotou aqui? Quantas vezes o judiciário te visitou depois que tu adotou? 0 vezes. E se tiver um conflito, tu está no olho do furacão, como é que é essa adoção? Se tu devolver, o culpado é tu, segundo eles. Mas tu não teve o acompanhamento necessário e legal que é determinado por lei para tu conseguir. O sistema só pode te abandonar quando o laço familiar entre pais e filhos estiver consolidado, gente. E se a adoção for tardia, isso só acontece depois da fase de crises e testes. Já viu essa fase? 2 vezes, né, com os teus. Pois é, gente. E aí, a primeira fase, chamada de encantamento, se a técnica, se o juizado, os técnicos do juizado forem na tua casa e disserem que está tudo bem, gente, os primeiros 3 meses é de encantamento. O menino só vai se revelar mesmo depois disso aí que começa a fase de teste de Cristo. Então, não aceitem pareceres perfeitos numa adoção tardia, enquanto a fase de crises, né, de teste de crise não tiver sido superada. Mas é superada pelo quê? Pelo fenômeno da regressão. E aí seria uma palestra, seria outra coisa que a gente precisa. O que eu quero dizer para vocês é que quebrem a invisibilidade de vocês. Se reúnam, manifestem. Só mais um dado interessante. Em 2019, pode subir meu microfone, né? Em 2019, dezembro de 2019, antes da pandemia, vocês pretendentes se manifestando, tinha caminhada da adoção, lembra? Pretendentes soltando balão na frente do fórum, gritando: respeitem os prazos das crianças. Não era o meu, não. Respeitem os prazos das crianças, porque elas estão envelhecendo nos fóruns. Sabe o que foi que aconteceu com o tempo de fila? Caiu para 2 anos e 10 meses. Só por conta de
manifestação de vocês. Vocês chegando, falando com o vereador, saiu lei de entrega legal aqui em Fortaleza, mudaram leis no Senado, inclusive o pessoal da Calam está viajando, se Deus quiser, para ver se a gente muda também esse tipo de lei. E uma das sugestões é o quê? Entrega legal administrativa. Opa, o que é isso, doutor? É simples. Vocês sabiam que a mulher, para abortar, ou seja, para matar o fruto da concepção que ela traz no seu ventre, ela não precisa passar por juiz? Ela faz isso administrativamente junto à equipe de saúde do hospital. Para poder entregar a criança em adoção, ela tem que passar por juiz, promotor, advogado, equipe técnica. E aí não adianta tu dizer que é 10, 20 dias. Em média está levando 6 meses. Em média está levando 6 meses. Entendeu? Então é isso, gente. Quebrem a invisibilidade de vocês, derrubem os muros das instituições e vamos pegar os filhos de vocês lá dentro. Muito obrigado. Abre o presente mais dele para a gente quer. Vamos ver o que é. É um chaveiro? É o chaveiro que representa muito dessa personalizado pela Calanto para dizer muito obrigado pelo que você tem feito pela adoção. Salve para Feita a homenagem, então, vamos agora ao nosso segundo painel do dia, o último painel da manhã, lembrando que depois do almoço nós temos o nosso último painel, para falar conosco sobre o tema Projeto e Entrega Legal da Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza. Convidamos ela, que é assistente social e atua na assessoria do gabinete do Dr. Raimundo Gomes de Matos, recebendo uma salva de palmas, Luísa Morton. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar nesse evento. Mesmo eu vindo às pressas para o evento, que quem via do Dr. Raimundo, ele teve um problema de saúde com a esposa dele hoje de manhã e não pôde vir. E a coordenadora do projeto não sou eu, é a assistente social Silvana Garcia, eu acho que alguns aqui já conhecem, e também, infelizmente, não pôde vir. Espero estar à altura dos dois, viu, em relação ao projeto. Bem, eu vou iniciar a apresentação um pouco, apresentando o que é a FUNCI. Na realidade, é uma fundação da Prefeitura de Fortaleza, que tem mais de 30 anos. Ela não tem o conhecimento que deveria ter, ela trabalha efetivamente na garantia da proteção do direito da criança e adolescente, tá certo? Então, ela é de 93, esse ano a FUNCI completa 30 anos, tá certo? Ela está vinculada hoje à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e dentro da Política Nacional de Assistência Social, as ações da FUNCI, elas estão dentro dessa política da assistência social e também da área dos direitos humanos, que atua na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Pode passar. Bem, a principal função da FUNCI, ela é proteger e promover o direito da criança e adolescente em suas diversas linhas de ações, em seus diversos programas, tá certo? Ela propõe o atendimento integral e integrado dessas crianças e faz toda a articulação com as demais políticas da Prefeitura de Fortaleza. Pode passar. Bem, como é que a FUNCI está estruturada e onde é que o programa Entrega Legal está dentro da FUNCI? O planejamento da FUNCI é feito por linhas de ações. A gente tem a linha de ação de inserção de adolescente ao mercado de trabalho, adolescente jovem. Nós temos uma linha
Tá bom, eu vou um por um, que vai mais rápido. Esse é o programa Adolescente Cidadão, é um programa que a gente trabalha com adolescentes de 14 até jovens de 22 anos, no sentido de capacitar e promover para o primeiro emprego. Pode passar. Nós temos uma linha de enfrentamento à violação de direitos, talvez seja a linha mais conhecida do trabalho da FUNCI, atua principalmente com crianças e adolescentes em situação de rua, que é o programa Ponte de Encontro, e o programa Rede Aquarela, que esses dias está bem na mídia, que é o programa que trabalha com a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, que infelizmente a gente tem dados cada vez mais tristes, e dados que assustam quando isso desce para a primeira infância. E nós temos programas de garantia de direitos. É aí que nós temos o nosso programa de entrega legal a crianças e adoção e o programa do Conselho Tutelar. O programa de entrega legal, ele é um programa de garantia de direitos que também está dentro do plano municipal para a primeira infância do município de Fortaleza. Fortaleza tem um plano decenal com ações direcionadas especificamente para a primeira infância. E são ações que atuam na educação, na saúde, na assistência, na área de garantia de direitos, do direito de brincar, do direito de conviver, né? E o programa Entrega Legal, ele está dentro da nossa linha de ação de garantia de direitos, por quê? Porque o principal foco dele, eu vou já falar, é a garantia do direito da mulher ou da família que quer colocar um filho à adoção, o direito do pretendente a adotar e o direito da criança e o adolescente de ter uma família, a convivência familiar. E com o Conselho Tutelar, a gente trabalha todo o apoio para o funcionamento dos conselhos tutelares. Ele se encontra dentro da FUNCI. Inclusive, esse ano, no primeiro domingo de outubro, vai ter eleição de Conselho Tutelar. Eu estou fazendo já a divulgação, porque nem todo mundo sabe. Essa eleição é nacional, então 4 de outubro vocês provavelmente vão começar as campanhas. É muito importante a participação da população nesse processo de escolha. Pode passar. E os programas da primeira infância? Os programas da primeira infância que são executados pela FUNCI, como eu já falei, eles são programas do Plano Municipal da Primeira Infância. Nós temos um programa Sim Eu Existo. O que é esse programa? Esse programa, ele tenta reduzir a subnotificação de registro civil na cidade de Fortaleza. As pessoas, a gente acha que é só no interior, que é longe da gente, a quantidade de crianças e adolescentes que não foram registradas. É um programa, só para vocês terem ideia, pelo IBGE, o subregistro civil no município de Fortaleza era de 4,6% da população de Fortaleza era contada pelo IBGE de subregistro. A partir da execução desse programa, já tem uns 4 ou 5 anos, essa taxa de subregistro reduziu para 2,7%. Então, o programa Sim Eu Existo é um dos programas mais efetivos. Então, assim, só para vocês terem ideia, muitas vezes hoje, por lei, né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determina que a criança já tem que sair da maternidade com registro. Então, nós já temos os cartórios nas diversas maternidades, mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, tem criança que tem mãe que não tem o documento de identidade, tem mãe que a avó da criança não tinha registro, a gente teve que ir na avó para registrar a mãe para poder registrar a criança. Então, são processos que vem sendo feito isso, e o mais importante desse programa, hoje, é a conscientização da necessidade de fazer com que aquela criança ela seja cidadão de direito de fato. Então, muitas vezes a mãe sai com a DN, a declaração de nascido, vai para a escola, vai não sei para onde, e não tem essa certidão. E esse programa ele atua exatamente para aqui, para tornar nossas crianças cidadãs.
O programa Cresça com Seu Filho é um programa que atende à primeiríssima infância, que a gente chama a criança de 0 a 3 anos. Ele é um programa multissetorial. Como é que esse programa é feito? Por meio de visitas domiciliares, onde o agente de saúde ou visitador, ele é treinado para trabalhar as questões de desenvolvimento infantil do 0 a 3 anos e da questão da afetividade mãe e filho, porque a gente sabe que principalmente nas famílias de maior vulnerabilidade, essa questão da afetividade, do afeto, do conviver com a criança, do saber lidar com a criança é um problema, é difícil. E esse programa ele vem trabalhando nesse sentido. O Missão Infância é um programa de transferência de renda também para a primeiríssima infância, para as famílias que têm criança de 0 a 3 anos de idade. O Missão Infância é um programa que atua junto com os outros programas de transferência de renda. É um benefício pequeno, de R$50 por criança, mas a intenção dele é contribuir alguma coisa com a questão da insegurança alimentar que vivem essas crianças em situação de vulnerabilidade social. Hoje a Prefeitura de Fortaleza tem uma meta de atender 15 mil crianças e adolescentes, 15 mil crianças nessa faixa etária de 0 a 3, e a gente está conseguindo atingir uma média de 13.500. Por que isso? Essas famílias, elas são aquelas famílias que são do cadastro único. Não sei se vocês sabem, mas assim, para a família ser considerada de extrema pobreza, ela precisa ter uma renda per capita de R$218. Como a renda do cadastro único ela é declaratória, R$218 é muito dinheiro. A gente tem mais de 15 mil famílias, se eu não me engano, com renda zero declarada, e quase 44 mil famílias com renda per capita entre R$0 e R$9. Isso renda declaratória. Aí para vocês terem uma ideia do que é que do nosso nível de vulnerabilidade na periferia. É um trabalho que está sendo feito junto com a Secretaria, com a área de assistência social da Prefeitura, dentro da proteção social básica, né? O sentido é que a gente consiga fortalecer esse trabalho para que a gente encontre realmente essas famílias. Que a gente encontra no cadastro, às vezes a gente inclui a família de 0 renda, mas a gente não consegue achar essa família para que ela seja realmente beneficiada com esse recurso. Então, nossa grande dificuldade agora nesse programa é esse. O programa Leitura na Praça e o programa Pé de Infâncias estão vinculados ao direito de brincar, né? Nós temos programas voltados ao direito de ser cidadão e esses dois são vinculados ao direito de brincar. Esses dois programas, eles trabalham no sentido de que criança de 0 a 6 anos, claro que a gente sempre são espaços abertos, são em praças que são realizados. O programa Leitura na Praça, ele trabalha, o principal foco dele é o incentivo à leitura nessa faixa etária. A gente tem problemas hoje sérios com telas. Onde você anda, está um meninozinho bem quietinho, pode ter certeza que ele está com a tela grudada. Tela para amarrar o cabelo do menino, tela para o menino comer, tela para o menino, então ele fica. E esses dois programas, eles também buscam muito o quê? Principalmente depois da pandemia, o que a gente chama de desemparedamento das crianças. As crianças durante a pandemia ficaram emparedadas. E aí esse programa são quiosques com, em média, 400 livros. Eles são adotados por alguém da comunidade que vai abrir esse quiosque. A gente tenta trabalhar com voluntariado nesse sentido, no sentido de que a população ela passa a se empoderar dos espaços públicos que pertencem a ela. Esse exemplo do empoderamento do espaço público é muito importante porque na hora que a comunidade realmente ela se empodera do espaço público com ações de esportes, ações na área de criança e adolescente, esse espaço público ele vai afastando dali a violência, vai afastando dali essas questões de maior perigo para as crianças. Então, quando são desenvolvidas essas atividades, nos espaços públicos, a comunidade ela passa a ter
se empoderar naquele espaço. E o Pé de Infância é um programa que, junto com o Leitura na Praça, é de tornar o espaço público mais brincável. Então, ele pinta a praça, ele trabalha com arte educador, ele faz todo esse processo para que se tenha espaços públicos brincáveis, né? Então, esses aí são os programas da primeira infância que a FUNCI, ela realiza, tá bom? Bem, vamos entrar agora no nosso programa da entrega legal. O programa da entrega legal ele foi lançado em setembro de 2022. Eu acho que no primeiro seminário, né, de adoção. Ele não tem nem um ano ainda. E é um programa, pode passar. E é um programa que ele busca garantir os direitos tanto das mulheres que desejam realizar a entrega, como dos nascituros. O programa Entrega Legal da FUNCI, ele não realiza adoção, porque isso é do Poder Judiciário. A gente não entra nesse mérito. Se pode fazer isso de forma legal, tá? Daquela que quer dar seu filho para adoção. O programa legal ele tem toda a fundamentação no ECA, principalmente nessa última alteração que houve. Pode passar. Esse programa ele trabalha com 3 eixos. Primeiro eixo, atendimento psicossocial às mulheres. Luiz, e como é que essas mulheres chegam para esse atendimento? Existe um trabalho nas unidades de saúde, nos postos de saúde, onde é feito o pré-natal, né? Então, se durante a consulta de pré-natal, a enfermeira ou quem está acompanhando aquela gestante, ela identifica que aquela mulher, ela está pretendendo deixar o seu filho para adoção, ela já vai ser encaminhada para que ela possa receber o atendimento do programa. Outra linha de atuação é o acolhimento e garantia dos direitos da criança e adolescente. A gente trabalha a mãe até o processo de acolhimento. A partir do momento que a criança é acolhida, né, ela passa a ficar sobre a responsabilidade do Estado. E na medida que ela é acolhida, ela é para entrar dentro do processo, da disponibilização do processo de adoção. E por último, a promoção do conhecimento, que eu acho que é o grande desafio do programa. Por quê? Porque hoje a gente ainda tem um preconceito muito grande, aquela história daqueles papéis tradicionais, né? Que a mulher é para ser mãe, que a mulher que tem responsabilidade, a mulher que dá o filho, a mulher que não tem amor, que não presta, que isso, que aquilo outro. E que isso é crime, como já foi colocado algumas pessoas aqui, e que na realidade, dentro de todas as mudanças contextuais que a gente vive no mundo de hoje, é importante que se garanta também aí o direito da mulher. Eu tenho o direito de não querer ter filho. Eu tenho o direito, não é só porque eu sou mulher e que eu casei, que eu sou obrigada a querer ter filho. Eu tenho o direito, se eu engravidar, o direito de abortar, eu não questiono isso, porque na nossa lei não permite, só em os casos eu não vou entrar no mérito. Mas eu tenho o direito de, mesmo que eu não queira aquele filho, eu quero que ele tenha uma vida digna e vou dar aquele filho para adoção. Então, essa quebra e esse trabalho psicossocial junto com essas mulheres é o principal foco que a gente tem do Entrega Legal. Pode passar. Quais são as outras formas de acesso? Por exemplo, Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele pode identificar, dentro do atendimento dele, aquela mãe que diga que está grávida, que não quer, que vai abandonar o menino, né? A gente encontra de tudo no mundo por aí. Então, o Conselho Tutelar ele pode encaminhar essa demanda para a gente, com entrega legal. O próprio Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria FUNCI,
chega para a gente direto, e o serviço social das maternidades, que eu esqueci de botar aí, e das maternidades e os postos de saúde, que é onde se começa o pré-natal. Então, a demanda do entrega legal, ela tem todas essas portas de entrada, certo? Ainda é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, a questão do conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, ele não está chegando de forma que todo mundo possa se usar desse conhecimento. Pode passar. Bem, como é que funciona o entrega legal, tá? As mães e gestantes que desejam fazer a entrega procuram o serviço social dos postos de saúde e dos hospitais. Essa é a nossa principal linha de entrega, tá? Na medida que elas procuram, esse trabalho que a gente faz, reúne com os postos de saúde, vai nas maternidades, então é um trabalho que a gente está fazendo de disseminação desse conhecimento. Porque muitas vezes acontece o que a mãe escapa do hospital e deixa o filho lá. Para o hospital é um problemão, certo? Aí vem conselho tutelar, vem justiça. Quando a mãe sai do hospital, já dentro da legalidade, deixando o filho lá, esse filho já tem o direito do acolhimento garantido, né? Elas são encaminhadas para a coordenação do projeto na FUNCI, e como eu disse, a assistente social que coordena isso é a doutora Silvana Garcia. Ela é realizado o acolhimento psicossocial para que a entrega seja feita de forma humanizada, consciente, dentro do que preconiza a legislação. Então, o palestrante anterior, que infelizmente eu peguei a palestra dele só do meio para o fim, foi maravilhosa, ele disse uma coisa aqui que me tocou muito, que a criança tem o direito, sim, de convivência familiar, tem o direito a ter um lar, tem o direito a todos aqueles direitos. Mas quando a gente fala da mulher, essa mulher já é vista de uma forma, sabe, pejorativa, já pega aquele estigma. Então, esse atendimento humanizado é exatamente nessa perspectiva de que a mulher, ela seja vista como um ser humano, que tem sentimentos, que aquilo não é uma coisa fácil de fazer, é uma decisão difícil, sabe? Eu sei que aqui tem muitos pretendentes à adoção, mas a gente sabe, quando a gente é mãe, como é difícil você carregar aquela pessoa 9 meses e depois se desfazer dela, desfazer com 2 aspas bem grandes. Então, a perspectiva do projeto que é fazer com que essa mulher, ela não se puna, se culpe, certo? Ela também tenha garantido o direito dela, de que essa decisão que ela tomou, ela não vai ser, se sentir culpada por isso. Eu acho que já são tantas culpas que o mundo joga em cima de nós mulheres, tantas responsabilidades que a gente tem, que a gente faz, né? Que quando a gente toma uma decisão que não é uma decisão padrão, dentro daquilo que se espera, todo respeito aos homens que estão aqui na plateia, mas dentro de uma mentalidade machista, patriarcal, que a mulher, ela tem que ser o abençoar todo sujo de ovo e por aí vai, né? Com mamãe, né? Então, esse trabalho da FUNCI, ele se torna extremamente importante no sentido desse olhar da garantia do direito. Porque a garantia do direito da criança, ela está na legislação, ela já está, muita gente brigando, mas a garantia do direito da mulher ser vista como um ser humano que tomou uma decisão, que precisa de apoio, que precisa de amparo legal nessa circunstância, essa garantia não é fácil da gente fazer. Então, o programa, o foco principal dele é esse. Tá certo? Pode passar.
Caso a mulher ainda esteja gestante, ela resolveu na gestação dela, ela foi lá no pré-natal, ela foi no hospital, ela diz que ela é assistida por um psicólogo assistente social e terá direito a sessões para ajudar a definir, tomar a decisão. Existe um período de desistência que é acordado durante a assinatura com o documento do Tribunal de Justiça. Porque o programa Entrega Legal da Prefeitura, ele tem que estar totalmente dentro da legalidade. Então, o Tribunal de Justiça, ele é o maior parceiro. Por quê? Porque o programa por si só ele não pode fazer adoção de ninguém. E caso seja decidido entregar a criança, a mesma é encaminhada para a fila de adoção em conformidade com a legislação vigente. O programa, algumas vezes, ele atende também a mulher após a entrega, porque às vezes ela precisa desse apoio. Então, de acordo com o tempo que é definido na assinatura com o Tribunal de Justiça, essa mulher é atendida, então ela tem o direito de desistir, né? Mas isso tem um tempo determinado e ela é acompanhada também pela equipe, para que se garanta que esse processo de entrega ele seja realmente um processo menos dolorido para a mulher e que garanta mesmo que a família que vai adotar, para que aonde aquela criança for, ela seja também o direito dela seja garantido e ninguém possa mudar mais aquilo. Como é que se trabalha o programa, tá? Atendimentos e acompanhamentos psicossociais sistemáticos, encaminhamentos e orientações referentes, tudo que ela precisa, de rede de assistência social, serviço de garantia de direitos, tem parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Uma coisa que eu acho assim, ontem a gente estava discutindo, outra situação de criança e adolescente. Como a gente fica nas mãos, muitas vezes, do Poder Judiciário e do Ministério Público para que as coisas andem. Então, uma coisa que eu acho super importante, fico muito feliz da instituição e ao Senado, porque é preciso, sim, que a gente consiga uma voz maior. Por quê? Porque, infelizmente, tem juiz que pensa de um jeito, tem juiz que pensa do outro, tem promotor que pensa de um jeito, tem promotor que pensa do outro. E, às vezes, o conflito entre eles estão atrapalhando a vida das crianças que estão na situação de abrigo, como diz o manifesto, tão bem colocou o manifesto de vocês. Então, muitas vezes, a gente tem que definir a nossa estratégia, dar a nossa reboladinha, para que também a área jurídica e o Ministério Público nos escute, né? Ontem a gente estava tratando de situação de violência nas escolas. Definir um fluxo, o que é que a escola tem que fazer em caso de violência dentro da escola. Onde é que a gente esbarrou? Não, porque o promotor fulano pensa assim, o promotor ciclano pensa assim. Eu digo, depois vamos reunir os promotores tudinho numa sala só e explicar como é que funciona esse fluxo. Vocês têm sugestão? Vocês querem mudar alguma coisa? Vamos fazer aqui, vamos amarrar, porque aí a gente fica falando a mesma linguagem. Então, a outra coisa que ele faz, visitas institucionais e visitas domiciliares, quando é solicitado, tá? A visita domiciliar, ela só é feita quando a usuária, quando a beneficiária do programa, ela solicita. Acompanhamento e acolhimento das crianças entregues à adoção, juntamente com o conselho tutelar. Em disseminação e capacitação e orientação do conhecimento nas mais diversas instituições que a gente possa trabalhar isso. Só para vocês terem ideia, o Cartão Missão Infância é uma ação da assistência social, a porta de entrada da assistência social, o centro de referência da assistência social, e a gente estava um pouco desvinculado disso. Eu digo, não, a gente tem que começar a dar os lacinhos, amarrar as pontas para que a gente possa andar. Da mesma forma, o programa Adoção, a Entrega Legal.
A gente tem que divulgar esse programa. Divulgar o máximo que a gente puder para que se possa, cada vez mais, as mulheres que estão pensando nisso, elas possam fazer isso de maneira segura, humanizada e legal. Pode passar. Quem compõe esse programa? Nossa equipe é bem pequena. No manifesto estava ali. Precisamos de mais técnicos. Precisamos sim. A FUNCI, para vocês terem ideia, na área de violência sexual, ela mantém uma equipe multidisciplinar na DESECA, que é na delegacia que atende situação de violência, e uma equipe multidisciplinar lá no Tribunal de Justiça, na vara de família, na 12ª vara. Por quê? Porque as coisas emperravam. São duas equipes, só para vocês terem ideia, a equipe da DESECA, ela faz em média por ano quase 2.000 atendimentos. É muita coisa para a área de violência sexual. Mas se não tivesse aquela equipe lá, né, não se faria. Certo? A questão da adoção também, se tinha uma equipe que não era da FUNCI, eu não sei dizer hoje, mas existe no próprio tribunal para agilizar os pareceres, para ver se a gente conseguia dar celeridade aos processos de adoção. Né? Então, a equipe é a coordenação, que é uma assistente social, mais 2 assistentes sociais, um psicólogo, um advogado, operador social e um apoio administrativo. Então, é uma equipe pequena. O trabalho, ele está tomando corpo. O que é tomar corpo? As pessoas estão começando a ver, estão começando a ser atendidas, e o trabalho está demandando, existindo mais demanda. Então, e já é uma perspectiva da gente estar brigando, não só por entrega legal, mas para todos os programas da FUNCI, porque o nosso corpo técnico é muito pequeno. Lá a gente se vira nos 30, e tem gente lá que se vira nos 10, viu? Porque tem que ser mais ligeiro do que nos 30, porque senão não consegue dar conta. Pode passar. Como é que o programa veio atuando nesses menos de um ano de existência, tá? Reuniões virtuais, presenciais, capacitações, oficinas, seminários, tudo isso voltado para o grupo de profissionais de diversos sistemas de equipamento do Sistema de Garantia de Direitos. A gente está se fazendo ver. Agora eu faço como promotor. A gente está querendo sair da turma do invisível, né? Da turma do que ninguém vê. E isso é um trabalho de formiguinha. Porque além de ser difícil, ainda tem toda uma quebra de paradigma e de estigmatização que tem em cima dessa questão da adoção e da adoção legal. Nós temos ação de panfletagem, assim, bem de divulgação mesmo. Fomos nos terminais, fizemos atendimentos, 34 atendimentos psicológicos e sociais, no total de 17 mulheres, entre gestantes e puérperas. Ah, Luísa, mas só 17 mulheres é muito pouco. Não é pouco, não. É pouca quantidade. Mas são 17 mulheres que fizeram sua entrega legal, consciente, acompanhada e tem garantia seu direito. Por isso é que é importante a disseminação dessa informação. Esse ano, só em 18 desse ano, já teve 18 novos casos, que foram, alguém desistiu da entrega, olha aí acompanhado por 180 dias, quem desiste. Gestantes que manifestam entrega em acompanhamento, as que entregaram já continuam determinado tempo em acompanhamento, e tem os casos que já são concluídos. Para vocês terem ideia, esse programa já entregou para o sistema de acompanhamento, a entrega legal já beneficiou essas mulheres, e hoje nós temos, pela entrega legal, 19 crianças sob responsabilidade do Estado esperando adoção, 19 bebês. Aí você me pergunta, Luísa, como é que está a situação desses bebês? Alguns deles estão lá há 3 meses. A gente não consegue informação porque tudo é segredo de justiça.
Depois que ele vai para a guarda do Estado, a gente sabe que um desses bebês entrou em uma informação que não é oficial, mas que a gente conhece realmente, é que somente um desses bebês já entrou no processo. Talvez os outros 18 também tenham entrado no processo, já no processo de adoção. Mas a gente não tem como informar isso. Por quê? Porque a gente não tem acesso a essa informação, nem daqueles bebês que são encaminhados pelo próprio entrega legal. E uma coisa que a gente está pretendendo fazer é o quê? É traçar o perfil dessa mãe que entrega, para a gente entender um pouco. Isso não é oficial que eu estou colocando, foi apenas um comentário em cima do estudo de uma reunião de trabalho, do estudo de mesa, a gente olhando os casos. A coordenadora Silvana, ela disse: Luísa, tu sabe o que é que me chamou mais a atenção? É o perfil das mulheres. Eu pensei que a gente ia ter mulher negra, pobre, né? Sem escolaridade, não. O perfil da mulher, eu já disse, isso não é um dado oficial, foi um dado de conversa, de estudo de caso que ele estava fazendo. São universitárias, brancas, de relativa classe média, digamos assim, não é aquela classe mais vulnerável. Então, assim, quem são as mulheres que estão procurando o programa? Aquelas que têm conhecimento. Aquelas que não querem se sujeitar a um aborto, arriscando sua própria vida, abortos ilegais que se fazem por aí, mas que também têm certeza que não querem aquela criança ser mãe nesse momento. Né? Aí eu fico imaginando, na medida que essa entrega legal ela possa ser realmente conhecida, efetivada, que se cumpra os prazos da justiça, quantas mulheres a gente não poderia encaminhar e atender, e quantas crianças não poderia hoje ter um destino bem mais feliz do que um aborto, ou do que uma negligência, um abandono e um meio de rua. Então, assim, isso não é nenhuma crítica, pelo amor de Deus, eu estou dizendo hoje a falta de conhecimento, no geral, das mulheres, quantas famílias hoje não estariam numa situação de maior felicidade recebendo uma dessas crianças, né? Então, o programa, ele tem esse fim, tá? É exatamente de divulgar a informação, a legalidade, na busca do direito, não só da criança e do adolescente, mas também do direito da mulher mãe, que não quer expor seu corpo a um procedimento de aborto, mas que tem a certeza de que naquele momento a maternidade não é o melhor para a sua vida. Então, essa é a dimensão do programa que a gente tenta realizar. Os dados ainda são, mas eu acho muito importante para mim, uma mãe, uma criança que foi adotada, uma mãe que pôde fazer uma entrega legal, se isso foi feito de maneira correta e promover o bem-estar e a felicidade e garantir o direito, se for só de uma, para mim, já vamos aplaudir. 17, vamos aplaudir. Espero que as nossas 19 crianças que foram encaminhadas, elas já estejam sendo direcionadas para famílias, para fazer a felicidade daquelas famílias que estão esperando e para serem felizes junto também. Então é isso que o nosso programa pretende. Muito obrigada. Perfeito, Luísa. Nós vamos organizar aqui o cenário para você sentar e tomar uma água. Levei que por gentileza, vamos só tirar essa mesinha aqui de vidro. Pronto, Luísa, pode sentar aqui, fica à vontade. Pronto, fica ali com o ursinho, tá ótimo. Vamos só tirar aqui a mesinha do copo. Pronto, ótimo. Vou pôr aqui do meu lado. Perfeito, já é. Vamos dar início então agora ao debate. A gente vai usar esse microfone para ficar melhor, para que todos ouçam, né? E eu vou abrir então a roda de diálogo e quem quiser se inscreve depois. Luísa, de modo para quem recebe ou sabe da informação de uma
mãe, uma gestante que deseja fazer a entrega, o contato com a FUNCI se faz através de telefone, se identifica, como é que do ponto de vista técnico e material se dá esse contato da sociedade com vocês? Pronto. Normalmente essas mulheres elas são encaminhadas para a gente, tá? O programa hoje funciona na Casa da Criança, que é um equipamento da FUNCI, que tem lá na Jacarecanga. Vocês vão me perdoar, mas eu vou ter que perguntar ali o endereço, que eu não sei de cor. A gente informa já. Tá bom? A pessoa responsável é a assistente social Silvana Garcia, certo? Que, como eu disse, eu vi, o secretário me ligou ontem às 9h30 da noite, dizendo que a mulher dele tinha adoecido, que tinha que ir pro médico, eu vi, e a apresentação era dele, que eu estou fazendo, tá? Então, assim, existe sim, se você tiver alguém, entrar em contato com o programa, depois eu vou passar os telefones para que possam ser divulgados, tá ok? Perfeito. Perguntas aqui? Por favor, então. Só que você venha para a gente poder contemplar a gravação. Perfeito. No caso de mães menores de idade, como se dá o procedimento? Elas podem dar entrada sozinhas ou precisam ter um responsável por elas? No caso de mãe menor de idade, a gente sabe que o menor de idade, ele já está dizendo, né, ele não tem autonomia para determinado, mas digamos o seguinte, se a menor de idade ela não quer conversar, os pais não sabem que ela está grávida ainda, ela pode sim procurar o projeto, mas já sabendo que ela não vai poder fazer nenhum procedimento sem o conhecimento dos pais, tá certo? Mas ela pode sim procurar o projeto, receber toda a orientação que for necessária e depois a assistente social e psicóloga encaminha esse formato legal para fazer essa entrega legal. Porque assim, a menor de idade, ela não tem essa que eu chamo autonomia, né? Então, quem é o responsável, aí vai ter toda a história, tem o pai, tem a mãe, tem o pai da criança, então ela pode sim procurar o projeto, mesmo sem a presença do pai e da mãe, para receber orientação, mas ela não vai poder fazer por si só a entrega legal. Vamos lá? Mais inscrições. Eu gostaria de saber se existe alguma discussão interna dentro do projeto, a fim de que se pense naquele momento crucial da gestante, que é o parto, para que ela tenha um acompanhamento ali, porque a gente sabe que existe um tempo para que uma prática se instale, e a gente recebe a narrativa de que há muito desrespeito para com essas mulheres nesse momento. É um momento muito frágil que a gente está ali, né, naquela situação. Entendemos que seria importante que o projeto estendesse um pouco para poder acompanhá-la nesse momento, se existe essa reflexão. Eu vou emendar uma pergunta na Lilica, que é na mesma direção, eu já ia fazê-la e agora complementa, que é, do ponto de vista propriamente material, quando a mulher entra em trabalho de parto, esse deslocamento dela para a maternidade se dá como? Se acontece no final de semana, na madrugada? Não, na realidade, esse acompanhamento para o parto, ele não é uma ideia que a gente pode pensar até onde, mas como é que isso é feito? A mulher que é acompanhada, ela normalmente já tem a maternidade já indicada no próprio Natal, a maternidade onde ela vai ter neném. A própria maternidade, ela comunica, não existe nenhuma interferência do projeto no encaminhamento para o parto, tá certo? Pelo menos até agora, é uma ideia que se pode ter, mas assim, ela vai para a maternidade comunica. As meninas, apesar do corpo técnico ser pequeno, mas eu acho que os telefones ficam sempre ligados. É feito quando a mãe tem alta da maternidade, tá certo? Que é feito todo esse procedimento. Elas tiram a declaração de nascimento da criança no nome da mãe, porque tem que ser feito assim.
e aí ela faz o procedimento da entrega junto com o conselheiro tutelar. Nisso já tem se articulado toda a parte junto com o Tribunal de Justiça, já tem feito, garantido no sistema de vaga de abrigo a vaga dessa criança, e ela é encaminhada depois que a mãe sai para o abrigo. Normalmente tem uma enfermeira pela Secretaria de Desenvolvimento, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que também acompanha, e esse acompanhamento ela vai, depois da maternidade, a criança é encaminhada, depois que a mãe tem alta, aí são feitos procedimentos para a criança ser encaminhada para o abrigo, aí já vai para a guarda do Estado. Mas o projeto em si, ele não trabalha nessa perspectiva do acompanhamento do parto, nem desse encaminhamento. Ainda nessa seara, nós estamos falando aqui dessa chegada da gestante ao parto, né, enquanto as pessoas se manifestam, uma das nossas maiores preocupações é essa. Durante um período em que, nos finais de semana, por exemplo, no âmbito do projeto Anjos da Adoção, não tinha quem levasse essas gestantes, eu tive essa experiência de ser um motorista do carro que, junto com a voluntária do Anjos da Adoção, levou a gestante até a maternidade. E eu pude ver na pele o quanto a ausência de alguém capacitado naquele momento para fazer mediação entre a gestante e a equipe do hospital é fundamental. A gestante deu entrada no hospital, obviamente num quadro de parto, sentindo muitas dores, e enquanto a gente estacionava o carro e pegava o que era necessário para acompanhá-la, eu lembro muito bem da primeira abordagem que ela recebeu. Foi uma abordagem bem dura, péssima, né? Depois, quando a voluntária do Anjo chegou e se apresentou, a gestante se acalmou. Houve um momento em que foi necessário, inclusive, que a voluntária do Anjo se reunisse com a equipe de enfermagem e da obstetrícia para explicar o que estava acontecendo, o que elas poderiam e deveriam ou não dizer. E eu lembro que foi uma cena muito forte para mim, que sou pai por adoção tardia, né, e não tenho essa experiência ainda com criança pequena, a mãe dizendo assim: ai meu Deus, a gestante, né, em trabalho de parto, o que seria de mim se eu estivesse sozinha aqui? E essa imagem era um domingo de tarde, isso ficou muito forte para mim, porque ela disse: olha, eu estou com medo do modo como estão me olhando no hospital, como é que eu vou dizer que eu vou entregar meu filho? Ela já tinha ouvido aquelas frases prontas, aqueles argumentos que as violentam, né? Eu acho que por isso, então, é uma pauta interessante, né, para que a FUNCI leve, e claro, quando a gente fala levar a pauta para a FUNCI, a ONG, o coletivo, a rede, estamos aqui para pensar juntos e nos mobilizarmos também nesse sentido. A sugestão, né? É bem importante isso, a sugestão, mas assim, como eu disse, eu não estou na coordenação do projeto. E assim, de todas as conversas, eu acho que a gente não teve nenhum caso desse tipo aí. Mas é um caso que aconteceu e que é importante que se leve em consideração essa questão da chegada e do acolhimento na maternidade dessas mães que vão fazer a entrega legal. Mais dúvidas? Por favor. Eu fiquei com a seguinte dúvida. A minha filha, ela chegou a mim em 2018, através do projeto Anjos da Adoção. E aí, agora, assim, quando houve a lei de entrega, né? Essa lei, ela é municipal? É nacional, ok. Aí, agora, a prefeitura, ela chegou, através da fundação, com esse projeto de entrega legal, para dar um apoio à Justiça Estadual. Qual a relação entre o cenário nacional e o local? Na realidade, a entrega legal foi uma mudança na própria lei de adoção, né? Hoje ela está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os anjos da adoção, eu acho que tem outro projeto aqui no estado, eles são antecessores do entrega legal da prefeitura, são pessoas que voluntariamente eles faziam esse trabalho, e a prefeitura, dentro da perspectiva da garantia dos direitos, que é o trabalho da FUNCI,
montou esse programa da entrega legal para ser um a mais. Eu acho que teria que ter mais a mais, sabe? Nós temos uma equipe pequena, mas digamos, se cada hospital tivesse um assistente social, uma psicóloga que pudesse também trabalhar nesse direcionamento das mães, seria bem interessante, tá? Então, assim, nós somos um projeto, não vou dizer, não é inovador, porque já existiam vários projetos fazendo isso, mas nós se resolveu institucionalizar isso de uma forma para que a gente talvez futuramente possa deixar de chamar projeto e transformar isso numa política pública, a entrega legal. Então, a gente trouxe para dentro da gestão pública no sentido de proporcionar o direito e também de ampliar isso, porque o trabalho que se tem no Ministério Público é voluntário, e em outros estados também tem esse trabalho voluntário. Então, a Prefeitura de Fortaleza ela institucionalizou esse tipo de trabalho, tá certo? Para que a gente possa pensar em futuramente a entrega legal estar dentro de uma política pública de atendimento à criança e adolescente. Vamos lá, temos aqui 3 inscrições, 2 e depois a senhora, é isso? A senhora primeiro? Pronto, já está em pé, já vem. Está ótimo. Vamos lá. Boa tarde. Bom dia. Olha, eu sou assistente social de um abrigo, né? Trabalho na casa de Jeremias, e lá a gente já teve muitas crianças que chegaram nesse processo, né, de entrega legal. E tivemos uma vez ou 3 vezes que elas desistiram no processo. Desistiram de entrega. Eu gostaria de saber, porque eu não acompanho após elas se desvincularem de nós, as crianças, né? Se essas mães são acompanhadas depois desse processo e como é feito esse acompanhamento. Vamos fazer logo o bloco das 3 perguntas, né? Dominique. Bom, eu queria dizer que eu estou até muito feliz com a sua apresentação aqui, né? Dizer que o programa, a gente participou da criação do programa ativamente, com diálogos, né? Inclusive fazendo a divulgação do programa junto aos profissionais, conselhos tutelares e tudo mais. E o que eu vejo aqui, queria dizer, Luciana, que talvez o motivo pelo qual ela disse que não está vendo essa realidade, a mesma que você presenciou até agora, foi porque houve antes do programa ser implantado, esse diálogo com os profissionais de saúde, com os conselhos tutelares, com os CRAS, com os CRES, que foi fundamental para que ela relatou aqui hoje. Eu acho que a mudança foi essa. Aí eu aproveito para perguntar como é que está esse diálogo, se ele está tendo continuidade, tudo. Porque bem recentemente, eu que trabalho ali pertinho da maternidade escola, né, a gente recebeu com muita alegria a equipe fazendo e conversando sobre a entrega legal, né, com o pessoal da equipe de enfermeiros. Isso depois que o programa esteve lá conversando com a equipe de saúde. Então, assim, importantíssimo, porque ainda hoje, infelizmente, a gente tem essa visão que isso é uma quebra de paradigma mesmo, né? Essa visão de que a mulher ela tem que ficar com uma criança. Ainda assim, com todo esse trabalho, a gente ainda escuta relatos de profissionais que ainda pensam dessa forma, que tem esse olhar enviesado. Mas é importante dizer que existe, enquanto isso, existem outros hoje que já estão pensando de uma forma diferente. A minha pergunta é quase a que a Dominique estava falando. No início do projeto, né, que era antes da adoção, nós estávamos divulgando. E nós íamos em postos de saúde, nos CRAs, fazendo a divulgação do projeto Entrega Legal. E eu queria saber como que está sendo feita a divulgação agora desse projeto. Se vocês vão nos postos de saúde, porque o pré-natal acontece no posto de saúde. E muitas das vezes é onde a mãe que está fazendo essa entrega é criticada, né? Por que você
vai fazer isso, e aquelas palavras que machucam, e fazem até ela desistir da entrega legal e faz aquela entrega para o vizinho, para o terceiro. E aí a criança não vai para a fila, né? Então, essa é a minha pergunta, como está sendo essa divulgação? Bem, eu vou começar pela dela, porque as duas... Espero que eu me lembre direitinho da pergunta. Depois doutor, né? Porque depois do Covid, a gente fica assim meio lerda. Quem teve 3 vezes, a gente esquece mais coisa ainda, né? Bem, com relação ao acompanhamento, à desistência, sim. Elas têm, depois que elas entregam, existe um período que é tratado a questão da desistência. Se a mãe demandar acompanhamento, ela tem acompanhamento sim, tá certo? Então, assim, após aquele período que foi assinado com o Tribunal de Justiça, aí, infelizmente, fica mais difícil a questão do desfazer. Mas até o cumprimento desse período, ela tem acompanhamento sim, tá certo? Com relação à questão da divulgação. Uma das linhas do projeto, a primeira linha é atender a mãe, a segunda linha é fazer o acolhimento adequado, a terceira linha é a linha de divulgação, do que a gente está chamando linha do conhecimento, que é a linha da disseminação. Esse trabalho, ele vem sendo feito junto aos postos de saúde, tá certo? Ele vem sendo feito visitas às maternidades, tá? Eu não vou te dizer como é que está a programação hoje disso, porque, como eu disse, eu não estou na coordenadoria do projeto. Mas existe, sim, todo um cuidado de fazer essa disseminação e essa sensibilização. A unidade básica de saúde, que é o posto de saúde, é aquela que merece mais atenção, tá certo? Isso a gente tem consciência. Fortaleza, atualmente, se eu não me engano, tem 117 postos de saúde. E com essa equipe aqui, a gente não tem perna. A gente não vai aqui dizer que estamos fazendo. Não tem perna, não tem, a gente não faz, está fazendo na medida que a gente vai abrindo espaço. A gente hoje está ampliando a parceria com a Coordenadoria de Assistência Social da Prefeitura de Fortaleza, para que isso seja mais divulgado nos CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e nos CREAS, tá certo? E a ideia agora é que a gente trabalhe os programas da primeira infância, a gente comece a fazer uma interface neles, para que a gente possa falar do Missão Infância, do Entrega Legal, do Leitura na Praça, onde a gente estiver, certo? É por isso que as apresentações agora, a gente está sempre colocando uma apresentação da FUNCI antes, para que isso comece a se fortalecer como um trabalho integrado. Então, se eu for fazer um trabalho, o doutor Raimundo foi fazer um trabalho no 18 de maio, na Assembleia. Antes, ele apresentou os programas da FUNCI, inclusive o Entrega Legal. Para a gente sair dessa linha do criança em situação de rua, eu vou falar só de criança em situação. Não. A infância, nós temos isso, isso e isso. Porque às vezes você tem pessoas que depois eu queria saber mais sobre isso. Então, é uma forma de disseminar. E eu acho que existe uma vontade da gente fazer essa coisa mais interligada com as unidades de saúde. Mas é uma coisa que ainda está em processo de planejamento em função da equipe que a gente tem, que é realmente uma equipe restrita. Mas a gente sabe e faz o possível para que essa informação seja bem disseminada. Ainda temos mais alguma inscrição? Não? Aqui? Temos mais uma? Ou encerramos aqui? Vamos lá. A gente encerra com essa inscrição, então. Oi, bom dia. Assim como a colega que trabalha na casa de Jeremias, eu também trabalhei em acolhimento institucional. E dos casos, né, da maioria dos casos que chegavam de bebês para o acolhimento, eram geralmente esses que eram abandonados, né? A mãe ia embora do hospital e a criança ficava, e ele tinha alta e não tinha para onde ir, porque não tinha nenhum responsável, e eles iam para o acolhimento. E a maioria dessas mães, dessas genitoras, eram pessoas em situação de rua, realmente pessoas em situação de vulnerabilidade, usuários de drogas. E eu vejo que, assim, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho bem efetivo,
mas nas maternidades mesmo, porque a maioria delas não faziam nem o pré-natal. Então, a porta de entrada delas era a maternidade. Então, eu acredito que se tivesse, também já está com tempo, né? Eu trabalhei lá desde 2019. E eu acredito que nas maternidades deveriam ser uma coisa mais intensa, até por causa da rotatividade dos profissionais, né? Então, faz uma capacitação, de repente a equipe muda e algumas coisas se perdem por isso, né? Então, só compartilhando um pouco com vocês dessa experiência. Reforçar a importância da agenda da maternidade, né? Eu concordo plenamente com você, tá certo? Então, e essas crianças, quando são deixadas desse jeito, elas vão para o abrigo, né? E ainda fica se procurando a mãe, fazendo busca ativa. Então, a gente tem que desmistificar um pouco dessa questão da família consanguínea, sabe? Eu conheço crianças que estão há mais de 2 anos no abrigo, com um monte de gente querendo adotar, e por que não? A gente tem que achar a família consanguínea. E nem sempre a família consanguínea é aquela... Hã? Não, é isso que eu estou dizendo, não, mas eu digo isso porque é um caso que eu peguei bem de pertinho, tá? Então, assim, esse trabalho é um trabalho, como eu digo, infelizmente, quebrar paradigma é trabalho de formiguinha. A gente não desistir, a gente ir um passo de cada vez. Às vezes a gente tem que dar 2 para poder dar 3 para frente, 2 para trás para poder dar 3 para frente, tá certo? Mas o que é importante hoje? Além da sociedade civil, além do Ministério Público, as próprias políticas públicas estão também direcionadas para isso. Então, a gente ter, já na perspectiva de transformar isso em política pública, né, hoje é só um projeto, mas ele pode vir a ser, futuramente, tomar corpo e desenvolver uma política pública com relação a isso. E que é importante que chegue o conhecimento a essa mãezinha que foge do hospital e deixa o menino lá, para que ela facilite a vida dela e da criança, né? Porque, como eu estou dizendo, numa conversa que a gente teve, o perfil não é bem esse. Uma coisa que a gente vai depois tentar direitinho é desenvolver esse perfil dessas pessoas que a gente atende. Perfeito. Para a gente finalizar essa programação da manhã, 2 coisas. A primeira delas para quem está nos ouvindo, né, na plateia e é pretendente, vejam a complexidade do cenário que antecede a vida dos filhos de vocês. Daí a importância de estudar, se preparar, estar nos grupos de apoio à adoção. Essa história que vocês ouviram, esse conjunto de narrativas, diz respeito à vida dos filhos de vocês. Dos nossos, né? E aí é importante nós entendermos, né, que nós nunca vamos estar 100% preparados para lidar com essa história dos nossos filhos, e daí é importante estarmos juntos, em grupos, para pensar junto, né, esse passado do filho que existe. Doutor Daírton pediu a palavra, né, antes da gente encerrar. Daírton. Decisão demais, certo? Isso que a senhora não sabia, com relação ao adolescente que entrega. O judiciário que determinou, o CNJ, ela tem direito de entregar em sigilo. O CNJ disse, pode entregar em sigilo. Se os pais não souberem, não vão saber de jeito nenhum. Pronto, aí a resposta para a questão da quem perguntou menor de idade. Tá certo? Quem formou não fala isso não, foi o promotor, viu? Aí o negócio fica mais firme e assegurado. Pronto. Então, se chegar no programa, e no caso essa adolescente, eu vou até informar a menina lá no programa, para ser encaminhada para o Ministério Público, que é ele que vai fazer o procedimento. Obrigada, doutor. Bom, para finalizar, Luiz, eu quero dizer primeiro da grata alegria de recebê-la aqui, dizer que está de portas abertas e que nós queremos que você esteja conosco mais vezes pela potência da fala, pelo seu trabalho. Foi uma alegria muito grande que nós nos conhecemos, e por isso, então, a gente quer presentear você como uma lembrança dessa manhã. Vou passar para a Dominique. Pronto, Luísa.
Luiz, o cacto é o símbolo aqui do seminário, né? Eu acho que não à toa, porque é símbolo de resistência, é símbolo de vida num terreno que é pouco fértil. Então é muito trabalho que todos nós fazemos aqui. É ser resistência, é ser vida, apesar de o terreno ser completamente árido da adoção, é tornar esse terreno fértil e fazer acontecer. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e fazer o cacto florir, né? Porque a flor mais linda que tem é o cacto e tem um simbolismo de esperança de bom inverno, esperança de vida boa. Eu me comprometo de passar esse cacto lá para a coordenação do programa, para que fique na sala das meninas, para que elas estejam sempre olhando para ele, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigado. Desfaço então aqui o nosso painel. Vamos para os nossos avisos antes do almoço. A gente dá uma pausa agora para o nosso almoço. Antes de finalizarmos, agradecer a parceria do Coletivo de Pais e Pretendentes à Adoção, que assina o evento junto com a Acalanto. Nós vamos dar uma pausa para o almoço. Voltamos às 13h30 e alguns informes importantes sobre como e onde almoçar. Quem quiser pedir pelos aplicativos comida, a gente vai estar por aqui, tem as mesas e as cadeiras, então podem ficar conosco para o almoço. Mas quem quiser se deslocar para algum restaurante, aqui no entorno tem. Tem o Quina do Feijão aqui perto, tem o Rei do Baião, aqui perto da Heráclito Graça também tem bastante restaurante, então tem bastante opção, a gente vai estar aqui fora, pode orientar vocês. Dizer ainda que é muito importante que vocês estejam à tarde a gente vai discutir boas práticas nas instituições de acolhimento e nos grupos de apoio à adoção. A gente volta 1h30, a programação é até 15 e pouco, damos uma pausa para aquecer os pés para o São João, que começa às 16 horas. Lilica, que é a palavra. Bom, quem compareceu ao nosso arraial, o Lucineudo vai estar disponível para dançar forró. Ele cobra médios. Quantos? Vai ser R$5? Uma fichinha de R$5? Vamos fazer a fichinha. A gente vai ter um brechó com roupas bem bacanas, com desconto para quem comprar do brechó, subir, cantar uma música, dançar com o Lucineudo, contar uma piada, terá desconto no brechó, certo? Então eu conto com vocês, barraca para brincadeiras infantis e barraca para a gente também se divertir, viu? Você está vendo, Ayrton, por que eu estou mais magro? É ser voluntário sobre a gestão da Lilica. Escreve cerimonial, apresenta e dança forró no período da tarde. Bom almoço para vocês, até 1h30.